Pai, nessa manhã nós entramos na Tua santa, poderosa e eterna presença. Espírito Santo, nós acreditamos que essa é uma manhã onde nós vamos aprender a Tua palavra. O Teu Espírito, meu Pai, nós já convidamos o Teu Espírito a estar aqui nessa manhã do dia de domingo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com os Teus filhos, que nós venhamos aprender, meu Pai, a Tua palavra, que nós venhamos entender aquilo que vai ser falado aqui, que a Tua presença, a Tua unção seja derramada sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, vai visitando agora a família dos Teus servos, tocando, meu Deus, nas finanças deles, na vida sentimental, financeira, espiritual. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor está fazendo e aquelas que o Senhor ainda vai fazer. Nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. E quem crê na vitória, diga amém e aplauda Jesus. Podeis assentar. Bom dia, obreira Rosa. Como é que tá as coisas? Tá na paz, né? Ouvintes, nós estamos aqui para fazer o estudo de domingo de manhã, isso mesmo. E hoje nós vamos aprender sobre os dons espirituais. Então que Deus abençoe os nossos ouvintes, você que nos escuta aí de toda a Bahia, de todo o Brasil e do mundo todo, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Esse estudo de hoje é sobre os dons espirituais, como recebê-los e qual a finalidade dos dons espirituais. Missionária, a senhora pode me ajudar aqui, mulher Deus? Com o microfone aqui, que os meninos não chegou ainda. Ó, começando da senhora... Começando da senhora e depois eu quero ouvir a opinião de vocês também. Hoje nós vamos aprender sobre dons espirituais, né? São 9 dons espirituais. Qual a finalidade dos dons espirituais na Igreja de Cristo? Qual a importância dos dons espirituais? Então, começando da missionária e depois quem quiser opinar aqui, vamos lá. Bom dia, missionária Onélia Rocha. Graça e paz a todos, bom e abençoado dia, um dia top para todos. Os dons espirituais, eles são dados por Deus para que venhamos a desempenhar de uma maneira excelente aquilo que o Senhor propôs à sua igreja de fazer na terra. Está proclamando... a obra do Senhor, não só no falar, mas no efetuar. Sim. Eu não vou falar só da cura. Eu, tendo o dom da cura, eu vou orar por cura. E assim, os demais dons, cada um... Ótimo. Da sua maneira. Eu vou atuar. Eu vou mostrar o poder de Deus através do dom. Top. Quem mais aqui quer opinar? Na opinião de vocês, para que serve um dom espiritual? Qual a finalidade de um dom espiritual dentro da Igreja de Cristo? Alguém quer opinar? Vamos lá. Missionária Lindiana. Bom dia, missionária Lindiana. Dê sua opinião para nós. Qual a finalidade dos dons espirituais na Igreja de Cristo? Bom dia, paz e graça a todos que estão me ouvindo em nome de Jesus. Missionário, a finalidade dos dons espirituais na igreja é para a gente trabalhar na obra do Senhor, né? Cada pessoa tem o seu dom, vamos dizer assim, tem pessoas que têm um chamado para trabalhar na parte da oração. Sim. Tem outras que é na parte da palavra, de pregar. Então, cada dom que Deus ele colocou na vida do servo dele, a gente tem que se aperfeiçoar a cada dia melhor, para que esse dom venha sair com finalidade espiritual para a honra e glória do Senhor. Aproveitando que a senhora falou de chamado, a senhora
acha que o chamado e o dom são as mesmas coisas ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Coisas diferentes. A Sana poderia falar para nós aí, qual que a Sana acha que é a diferença entre o chamado e o dom espiritual? O chamado, a gente, e pelo menos eu vejo assim, né? Que quando a gente lê a palavra, a gente vê que já tem homens e mulheres de Deus que foi chamado para apregoar a palavra de Deus. E a cada dia eles vão se aperfeiçoar mais naquilo que eles estão fazendo, porque eles foram escolhidos, consagrados para fazer isso. E tem pessoas nos dons, para se aperfeiçoar, ela tem que se dedicar mais. Se ela não se dedicar mais naquilo que ela tem que fazer para o Senhor, então ela não vai progredir. Ótima observação. Mais alguém quer falar qual é a finalidade dos dons espirituais na Igreja de Cristo? Alguém mais quer falar? Se quiser falar... Quer falar, Obreira Rosa? Se quiser... gente, vamos fazer assim hoje. Quem quiser falar, você levanta a mão primeiro, porque assim, se vocês pararem para ouvir o estudo lá, às vezes vocês falam e aí lá fica desconexo, porque vocês não falam no microfone e aí fica lá vazio, entendeu? Então vocês levantam a mão, aí a missionária Ornélia vai até vocês. Ornélia Rocha. Tem participação da rádio. Tem? Tem. Lê aí para nós, missionária. Missionária Genicelma respondendo. Está ligada aqui no estudo. Obrigada, missionária, pela sua audiência. Os dons espirituais para a edificação da obra de Deus. Ótima observação. Deus abençoe a missionária Genicelma. Nós estávamos sábado passado? Ou foi retrasado? Sábado retrasado. O tempo está passando tão rápido. Foi passado, meu Deus. Acho que foi sábado passado, né? Eu acho que foi passado. Lá em Alagoinhas. Foi passado, Foi? foi passado. Foi bênção, viu? Foi bênção. Tem mais alguém, missionária? Não, por enquanto só. Pronto. Então, primeira coisa, nós temos que diferenciar dom de talento. Tem muita gente que diz assim, fulano sabe falar muito bem em público. Rapaz, essa pessoa tem um dom. Aquilo ali não é dom, é talento. Então, existe uma diferença entre o dom e o talento. O dom é algo que é adquirido pelo Espírito Santo de Deus. A única pessoa que pode dar para você um dom é o Espírito Santo. Ou seja, um anjo não pode dar um dom para você. Um anjo não vai descer do céu e vai trazer um dom e vai colocar em você. Porque o dom, ele é especial, ele vem do Espírito de Deus, que é o Espírito que dá os dons. Então, os dons espirituais são as manifestações do Espírito Santo de Deus na igreja. E o talento é o quê? O talento é aquilo que você nasce com ele. Cantar é um dom? Cantar é isso. Cantar é um talento, porque já é algo natural. Então, assim, todas as vezes, aí você vai falar assim, missionário, mas eu não nasci com um talento. Eu não tenho talento nenhum. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não me expresso bem. Então, você vai ter que se esforçar, porque se você não tem talento, você vai ter que ter um esforço maior. E é exatamente nesse esforço maior que você vai ter, que você vai ultrapassar quem tem o talento. Porque às vezes quem tem o talento é uma pessoa que se estabilizou na vida, ficou na zona de conforto, não vai lá, não luta pelos seus objetivos, acha que porque tem o talento, vamos supor, de cantar bem, vai chegar lá e vai cantar diante de um público e vai arrebentar. E às vezes você que tem esforço, você não canta tão bem, talvez você tenha ali um negócio puxado para cantar, mas você não canta bem mesmo. Aí você vai fazer o quê? Você vai tomar aula, você vai se aperfeiçoar, você vai para um estúdio, você vai pedir para alguém ajudar você. Aí você conhece alguém, você faz um network, uma amizade. Ali você começa a crescer, porque você está se esforçando. Então, o esforço vence o talento todas as vezes que as pessoas que têm o talento estão na zona de conforto. Então, por isso que não importa se a gente tem talento ou não. Isso não importa. O que importa é o nosso esforço diante de Deus. Amém? O missionário Nélia quer falar?
E tem pessoas que nascem com talento, mas elas ainda não descobriram esse talento. É como se estivesse lá na gaveta. Em algum momento da vida, esse talento vai ser aflorado, né? Por alguma circunstância. Por exemplo, aquela cantora Bianca, não sei o que lá, Bianca, Camille Bianca, né? Ela estava lá no anonimato, Sim. né? Vendendo coxinha, vendendo alguma coisa, e aí foi comprar coxinha e, de repente, hoje está aí nos congressos, Olha aí. louvando aí a Deus, né? E nem benção. todo mundo que canta louva, né? Deixa quieto. É forte também aí. Aí já é um da outra estudo, né? Então, assim, existem aqueles que têm talentos, existem aqueles que têm dons. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa que tem um talento para pregar, né? Que não chama-se talento para pregar, chama-se talento de oratória. O que é a oratória? É a capacidade de você falar com seus ouvintes. Tem gente que tem um talento de oratória e tem a eloquência. A eloquência é a capacidade de você convencer as pessoas pela palavra. Você já viu alguém, por exemplo, que chega a família toda e fala uma coisa para uma determinada pessoa, e aquela pessoa não escuta ninguém, mas chega aquela pessoa, aí aquela pessoa fala e ele escuta aquela pessoa. Então, essa pessoa, ela tem uma eloquência, né, de falar com a pessoa do jeito certo, entender como que funciona a mente da pessoa, enquanto as outras querem falar de qualquer jeito. Então, a eloquência, ela é um talento, a oratória é um talento e não um dom. Por exemplo, a libertação. Libertação é um dom? Não, libertação não é nem dom, nem talento. Libertação é autoridade. E as pessoas acham que a libertação é um dom que vem dos céus, e na verdade não é. Achava? Então, 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Tem gente que diz assim, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Coríntios é um time, irmãos. É a primeira carta aos Coríntios, a cidade de Corinto. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Quem pode dizer glórias? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Todo mundo achou? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando os gentios eram induzidos e levados para ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, só há um Espírito de atuação sobre os dons. Não tem dois nem três, é o Espírito Santo de Deus. Então, você vai falar assim, missionário, eu conheço uma pessoa que ela é muito usada para curar. Muito usada, porque a cura é um dom. Eu conheço alguém que é muito usado para curar, mas é uma pessoa que rouba, é uma pessoa que mente muito, é uma pessoa que engana. Existem pessoas assim? Com certeza. Mas, se você parar para observar aí, a pessoa tem o dom, mas ela não tem o espírito do dom. Porque você pode ter o dom espiritual, mas não ter o Espírito Santo. Até mesmo quando você sai da presença de Deus, se você sair, se você desviar, sei lá, aconteceu alguma coisa desse tipo, você continua com o dom. Porque o dom, ele é dado sem arrependimento. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez, e a pessoa falou comigo, que no passado eu tinha um dom tal, e eu perdi. Eu disse, não, você não perde o dom, ele continua dentro de você. Se você estiver fora da igreja, e lá você pode ser usado para curar alguém, para trazer a cura sobre a vida de alguém, caso você tenha o dom de cura divina. Quer falar, Obre Rosa?
Pode fazer sua pergunta. Bom dia, Obreira Rosa. Bom dia, a paz do Senhor a todos. O senhor falou aí sobre dom que não é tirado, né? Dado Sim. uma vez. E tem como, no caso, uma pessoa me perguntou isso uma vez, falou, eu até fiquei meio na dúvida e me calei. Ela falou assim, que tinha uma pessoa que era da igreja, evangélico, servo, usado pelo Senhor e tinha um dom. Entendeu? Não sei qual foi o dom, acho que está no grau de revelação, alguma coisa. Aí disse que essa pessoa saiu da igreja e hoje está num candomblé. Sim. Aí, como pai de santo, e disse que ele está com o dom e usando. Eu falei, eu não acredito que o Espírito Santo, quando ele tem o dom do Espírito, e está usando para obras que não é de Deus. Aí eu queria, tem condições de isso ser o Espírito Santo? Sim, tem gente, por exemplo, que está dentro da igreja, tem um dom espiritual, mas é um mercenário, por exemplo. O que é um mercenário? A Bíblia diz assim, lá no livro de Pedro, diz assim, tomem cuidados com os lobos devoradores, os mercenários, e fala que nos últimos tempos, haveriam pessoas que, por exemplo, tem um enfermo aqui, né? Pessoa doente, aí ele tem o dom da cura, ele cura aquela pessoa, porque tem o dom. O Espírito Santo não está nele, porque isso aqui é para crente ouvir. Tem ímpio ouvindo a gente, mas isso aqui é para crente ouvir. Mas tem pessoas que pregam a palavra, que curam os enfermos, que ressuscitam os mortos e que usam drogas, que se prostituem, que bebem, que pegam mulher na zona, faz tudo que é coisa de mal. Porque o Espírito Santo, quando o Espírito Santo dá o dom para a pessoa teve que buscar, orar, jejuar, e ali o Espírito Santo desceu. Porém, quando a pessoa pratica o pecado, o Espírito se afasta, entendeu? Aí você fala, então quem tem um dom um dia teve o Espírito Santo? Sim, um dia teve o Espírito Santo, porque quem dá o dom é quem? É o Espírito Santo, mas em algum momento, aquele ser humano se perdeu. Quando ele se perdeu, o que foi que aconteceu? Foi que nem Abraão e Ló. O Espírito Santo foi para um lado e a pessoa foi para o outro. Então, ela ficou com um dom espiritual, ela pode sair, ir para o candomblé, fazer o que quiser. Ela vai continuar sendo usada com o dom. Está entendendo? Exato. Vamos supor que a senhora vai lá no mecânico. Só tem um carro, vai lá no mecânico. O mecânico... ele tem um negócio chamado elevador, que meu carro era botado várias vezes no elevador lá para trocar as coisas, né? Tinha, graças a Deus hoje está bom. Mas aí, a oficina é de quem? É do mecânico. Mas o elevador é dele. Às vezes ele pode não estar lá, mas a senhora pode usar o elevador porque ele deixou. Está entendendo o exemplo? A mesma coisa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te deu. Ele não vai chegar e vai dizer assim... você pecou, você errou e eu te dei o dom, eu vou tomar. Porque quem faz isso é a gente. A gente ajuda uma pessoa e depois, muitas vezes, faz o quê? Joga na cara. Eu ajudei você e você agora está fazendo isso comigo, rapaz. Está entendendo? O diabo também faz. O diabo dá e tira. Já não tem mais o Espírito Santo. A Obreira Rosa está falando aqui que então o Espírito Santo já saiu dessa pessoa. Sim, saiu e o dom continua lá. Quer ver uma coisa que eu vou falar? Pode ter o espírito, né, demoníaco no caso, porque aí já não é o Espírito de Deus, né? Exato. Aí não pode trabalhar dois espíritos, porque o Espírito Santo não vai estar onde tem outros espíritos malignos envolvidos. Sim. A Bíblia, por exemplo, fala de uma menina que ela entregava revelação pelo espírito imundo. Quando ela viu o apóstolo Paulo, aí ela falou assim, eis aí um homem de Deus. Aí se fosse qualquer um de nós, ia falar o quê? Amém, meu irmão, aleluias. Aí Paulo falou o quê? Bora, Satanás, cai por terra agora. Aí a menina caiu por terra, expulsou o espírito. Quando o pessoal da cidade, né, que tinham uns senhores da cidade que colocavam ela para ganhar dinheiro com aquilo, né, como cartomante e tal. Quando chegou lá para fazer, missionária, precisa não, a cartomancia, é assim que fala? Cartomancia. Quando chegou lá, ela, rapaz, não estou vendo mais nada. Não, peraí, aí foram atrás de Paulo e Silas, aí, meu irmão, aí já era. Exatamente. Exatamente. Agora, como a gente saber se a revelação é de Deus ou não é? Vocês me lembram esse negócio aí, me lembra
me pergunta depois que eu respondo. Sim, missionário. Em relação a que a obreira Rosa falou da pessoa que estava na presença e depois saiu e foi lá para o terreiro, a gente também sabe que os demônios, ele tem o dom da cura. Na macumba, geralmente, pessoas que nunca frequentaram assim igreja, pessoas que já foram oferecidas, né, se sacrificou para que os demônios usassem eles profundamente naquilo que eles estão fazendo. E ali eles curam, mas não é uma cura que fica maquiada, escondida. Né? E então, assim, ter essa colocação aí dos dois lados, se a gente for analisar também, revendo essa situação dela, que ele pode estar sendo também usado pelos próprios espíritos malignos. Quem coloca a enfermidade nas pessoas? São os demônios. Então eles através podem do colocar pecado. e esconder a doença também. Isso, Só que eles, maquiando. como a senhora falou, né? Eles escondem, eles maqueiam Isso. e o Espírito Santo tira de Ele verdade. cura de verdade. Então, se ele está sendo usado lá pelos os espíritos malignos, as pessoas que geralmente que estão lá, vai sair enfermidade de outro lugar. Isso. Entendeu? Pelo menos é o que eu analiso dentro assim da situação. Tá correto, tá correto. Dene, quer falar, Dene? Não? Alguém quer falar? Ó, vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo, a gente parou aqui no versículo de número 4, né? Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que é a diversidade de ministérios? Tem um ministério ali de pastor, outro de bispo, de apóstolo. Obviamente, isso aqui é um estudo e eu tenho que falar. Muita gente hoje está fazendo a unção de banalidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma opinião polêmica, mas eu vou falar. Eu acredito assim, se alguém unge uma pessoa fora da direção de Deus, vamos supor, eu chego aqui, eu sou apóstolo, né? Aí eu chego aqui e vou falar, eu vou ungir Dene, vou te ungir Dene, a bispo. Mas vamos supor que Deus não chamou Dene para ser bispo. Deus chamou Dene. Dene é um negócio complicado, me complicou. Deus chamou Dene para ser missionário, para fazer missões. Aí eu vou lá e unjo Dene a bispo. Sabe o que eu acho? Que isso é uma unção ilegítima diante de Deus. E para Deus, Dene não é bispo, Dene é missionário, porque foi o que Deus chamou. Aí você vai falar, missionário, mas Dene é bispo, Dene foi ungido a bispo, mas é ilegítimo diante de Deus, porque Deus não vai passar por cima da sua palavra. Se Deus escolheu ele para ser um missionário, e o homem aqui na terra unge ele a bispo, essa unção não tem valor, porque isso passa por cima da palavra de Deus, e não foi o que Deus chamou ele para fazer, porque há diversidade de ministérios, ou seja, para cada pessoa na face da terra, Deus tem um ministério. Não adianta. Aí hoje tem muito assim, tem pastor que unge alguém para segurar a pessoa na igreja. A pessoa está ali, né? A senhora falou isso, eu lembrei de um caso aqui. Aí a pessoa fala assim, eu vou dar um cargo para calar a boca da pessoa, né? Aí ela vai lá e dá um cargo de pastor, vai lá e dá um cargo, sei lá o quê. E vai ungindo as pessoas assim. Tem gente que tem 20 anos, 21 anos, 22, não tem experiência nenhuma, e chega lá, entrou na igreja hoje, entrou na igreja domingo, sexta que vem já é pastor. Como é que pode? Você acha que isso é legítimo diante de Deus? Que Deus aceita isso? Que Deus vai derramar sobre aquela pessoa o ministério do pastorado? Porque, irmãos, o homem pode fazer uma coisa, mas para Deus pode ser outra totalmente diferente. É ou não é? Às vezes você é considerado, você pode, né, ou alguém, ser considerado diante dos homens um homem de Deus, mas para Deus não é. É ou não é? Sim. Fala de novo, Bra Rosa. Boa noite. Nisso que você está falando, que o Sim. senhor missionário está falando aí sobre unção. Tem coisas que até a gente que está de fora vê que a pessoa não é para aquilo, não está preparada para aquilo e desceu aquela unção. E eu não sei não como é que explica isso não. Não lhe cortando, mas já lhe cortando, a senhora falou uma coisa interessante. A senhora falou que às vezes a gente vê que não é o tempo.
Muitas vezes a pessoa tem chamado para aquilo, mas não é o tempo certo. Porque se você fazer algo para Deus fora do tempo, isso também é rebeldia. Você sabia? Aí você vai estar fazendo a obra do Senhor, mas vai estar fazendo fora do tempo, e isso enquadra como uma rebeldia. Você não quer falar? Pronto. Missionária Lindiana, opine para nós. Eu vou opinar agora, em nome de Jesus. Missionário, eu passei por vários lugares que aconteceu isso. Homens que estavam na frente da obra, então, ali, para segurar as pessoas na igreja, principalmente pessoas que tinham uma vida financeira elevada um pouco mais, aí chegava como assim, vou consagrar. Aí botava a consagração de tudo quanto é maneira, para segurar a pessoa em relação a dízimo. Infelizmente, a gente sabe que o dízimo é de Deus. Nós temos que ofertar para que haja mantimento na casa do Senhor, como a Bíblia fala lá, para que o homem de Deus que prega a palavra venha ter o sustento dele. Nós temos que colaborar, sim, com o dízimo e com amor. Mas a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, hoje, no nosso meio, sai aí ungindo, consagrando todo tipo de pessoa por causa que a pessoa tem algo, que ela tem que aproveitar algo daquela pessoa no ministério. E aí, fora do tempo, e a pessoa se quebra toda, a pessoa... eu conheço pessoas que ficou até com problema mental diante de situações assim. E aí, como é que fica essa situação? Deus vai cobrar de quem? É interessante o que a senhora falou. Há muitos anos atrás, isso aí, a igreja tem 15 anos, isso aí há mais ou menos uns 10 anos atrás, congregou com a gente aqui uma médica, muito famosa aqui em Feira. Ela passava no BATV e tal, e ela devolvia um dízimo alto, 10 anos atrás, né? Ela devolvia um dízimo tão alto que dava para pagar o aluguel da igreja e ainda sobrava bastante dinheiro. Quando foi um dia, ela chamou meu pai, né? E ela falou assim, que ela queria, ela disse com essas palavras, que ela queria um tratamento especial, porque ela queria um cargo, ela queria alguma coisa, pelo fato de que ela era uma dizimista, que ela entregava o dízimo maior. Aí meu pai falou com ela assim: minha irmã, eu não vou te dar cargo nenhum a mais, e se a senhora quiser procurar outra igreja, pode ir, porque aqui eu não importo com quem tem dinheiro ou quem não tem, eu trato as pessoas da mesma forma. E você pode observar que o bispo, ele age assim, ele trata todo mundo da mesma maneira, seja quem é rico, quem não é, com ele não tem isso, não tem essa conversa, ele não se vende de jeito nenhum. Aí essa mulher saiu da igreja, ela saiu, falou mal de meu pai, disse que meu pai era falso profeta. Irmão, eu vou falar um negócio para você, eu não sei o que é, Deus tem um carinho com um bispo tão grande, que eu nunca vi ninguém falar mal dele e continuar de pé. Eu vou falar que eu não fico, eu acompanho ele assim, né? E essa mulher falou mal dele, e quando foi com uns 2 meses, ela pegou câncer, ela perdeu o cabelo todo, e ela passou na TV, a gente viu ela na TV, careca, sem cabelo, não sei nem se essa mulher está viva ainda. Por quê? Porque mexeu contra o homem de Deus. Ai daquele que mexe com o homem de Deus. Então, assim, por isso que na igreja aqui, a gente não trabalha assim, eu vou te dar um cargo, eu vou te dar um cargo. Não é assim. É o que Deus revela para o bispo. Deus fala para o bispo: missionário, mas tem alguém que tem cargo, mas não está exercendo direito. Aí é problema da pessoa. Problema da pessoa. Deus deu a direção para o bispo fez o que Deus mandou. Mas em algum momento aquela pessoa, né, missionário? Em algum momento aquela pessoa se perdeu na fé. Aquela pessoa, nós conhecemos pessoas, né? Que a pessoa era esforçada, mas está se perdendo, está fraca, né, no cargo que Deus entregou. Então, alguém quer falar? A senhora quer falar? Fala aí, missionária indiana. É porque, assim, uma situação puxa a outra, então nós temos que falar para abençoar pessoas, né? Em relação ao que o senhor falou aí, em pessoas que o senhor nunca viu alguém que falasse mal do bispo e ficasse de pé, não acontecesse alguma coisa. Eu fui testemunha de pessoas que eu convivi, que toda vez que falava do bispo, acontecia uma tragédia. E aí eu falei assim: vem cá, você não percebeu que toda vez que você fala mal desse homem de Deus, o que é que está acontecendo com você? Que em relação, foi isso aí que você falou. Aí a pessoa falou para mim, eu até pensei nisso mesmo. Mas a gente via que é pessoas que é acostumada a levantar
contra a autoridade, que tem aquele demônio que ele se levanta contra a autoridade. A gente chama de espírito luciferiano. Isso, ele causa rebelião dentro da igreja e fora Exato. da igreja. E aí eu falei com essa pessoa ficou assim, mas se o senhor vê hoje o estado dessa pessoa, como está, e ainda continua falando mal de autoridades, de homens de Deus. E isso serve para nós que estamos dentro da igreja, que às vezes assim, o bispo faz uma repreensão, porque eu sempre falo, o amigo não é aquele que passa a mão pela cabeça. O amigo é aquele que fala a verdade. Jesus, ele está sempre fazendo isso com quem ele ama, com os filhos dele. E tem pessoas no nosso meio, só porque o bispo às vezes fala algo que é certo, se alguém vier falar para mim algo do bispo, que eu sei de qualquer pessoa, que eu sei que foi certo, eu sou sincera a falar. Eu digo assim, ó, como já aconteceu isso, missionário. Eu falo assim, olha o que você está falando, vigie, tome parte da sua vida, porque nós não podemos falar de uma autoridade, de um homem de Deus. E se alguém vier falar de qualquer pessoa aqui, da igreja, eu vou analisar a situação. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu vou orar. E a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado, que tem pessoas que é Deus que trata. Não somos nós que tratamos as pessoas, é Deus que trata. Ótimo. Ótima opinião. Muito boa. Vamos aqui, minha gente, continuar. Versículo de número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 6. Diz assim: e há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Vamos parar aqui, porque o versículo sequente já começa sobre os dons espirituais. A manifestação do Espírito é dada a cada um em benefício comum. O que significa isso? Todo dom que o Espírito Santo vai te dar vai ser para ajudar a pessoa, né? Vai ser útil. O dom da cura, ele é útil para quê? Para curar as pessoas, não é isso? E entre outros dons que existem na palavra de Deus. Aí você fala, deixa eu baixar esse microfone, você fala assim, mas eu vi uma pessoa fazendo um negócio ali, mas não está ajudando o próximo, não está ajudando as pessoas. Não foi Deus que entregou esse dom para essa pessoa, porque a pessoa, tudo que ela vai fazer, que é um dom de Deus, é para ajudar alguém, é para libertar uma alma, é para ajudar uma vida, para mudar a vida de alguém. Amém? Então os dons espirituais não são para você só chegar aqui na frente, você operar um milagre e ali todo mundo falar, rapaz, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. E aquilo tem que ajudar as pessoas, tem que mudar a vida das pessoas, tem que fazer algo de benefício para alguém. A partir do momento que aquilo ajudar, fazer benefícios, então isso aí é um dom de Deus. Amém? Versículo de número 8, diz assim, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Na opinião de vocês, que dom é esse aqui? Quem quer falar? Primeira coisa, são dois dons aqui, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Obreira Rosa, pelo que a senhora entendeu, qual a finalidade desses dois dons espirituais? Eu acho assim que sabedoria, no caso, é o que é dado assim para os homens que querem estar na obra, entendeu? Da palavra, de falar do evangelho, de pregar. E a ciência, eu acho que é para assim, pessoas que têm conhecimento fora da área assim, espiritual, para estar ajudando a pessoa com, por exemplo, médicos, psicólogos, pessoas que trabalham com uma parte que não é espiritual. Sim. Esse é o meu entendimento. Missionária Lindiana. Deixa eu observar aqui a pergunta, né? Pelo Espírito, dada a palavra da sabedoria. É palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A palavra do conhecimento, pessoas que já nascem com a sua sabedoria humana. Sim. E a palavra do conhecimento é os dons
que o Espírito Santo administra em cada um, que quando aceita ele, começa a ter os talentos e alguns dons. Não sei se eu respondi certo, mas pelo menos eu analisei um pouquinho da resposta assim. Da palavra, né? Sim. Mais alguém quer falar? Ó, peraí, daqui a pouco eu explico aqui que ainda tem mais dons, ó. Versículo de número 9. Agora é interessante, por quê? Porque quando vocês leem isso aqui, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, aí vocês falam assim, rapaz, não tem como não ser o dom de pregação, o missionário está errado, isso aqui é dom de pregação, ele está errado, porque eu já falei para vocês o quê? Palavra de ciência, mesma coisa. Porque assim, aí vocês vão pensar assim, mas ele falou que não existe dom de pregar, não existe dom da palavra, e por que está dizendo que palavra de sabedoria? Eu vou explicar para você, calma, você está muito apressado. Ó, há outro pelo, é verdade, há outro pelo passado é? Passado e futuro. É. Ô, peraí, Tem. não revele agora não. Ó, a vista dela é engraçada, viu? Versículo de número 9, ó. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. Olha só, a fé é um dom, vocês sabiam disso? Pois é, a fé é um dom, que coisa forte. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Porque ó, a Bíblia fala dons de curar. Dons de curar, porque existe, por exemplo, uma enfermidade, dor de cabeça, e existe um câncer. São níveis diferentes de cura divina. A outro, a realização de milagres. Mas peraí, o dom de curar não é a mesma coisa de realizar milagre? É por isso que você precisa aprender, para você pedir a Deus, né? Nem todo milagre é cura. Muito bom, a senhora é top, ó. A outro, profecia. A outro, dom de discernir espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação dessas línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então, contando aqui, ó, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aqui também tem fé, curar, realização de milagres, são 9 dons espirituais. E aí, rapidamente aqui, porque eu só tenho 30 minutos, eu vou destrinchar aqui todos esses dons. Palavra de conhecimento. Eu estou com um estudo aqui que, se vocês quiserem, eu passo para o zap de vocês. Manda. Porque a gente não lê, mas a gente para muito, né? Eu só pego algumas coisinhas aqui. Aí, quando você chegar em casa, manda o zap para mim que eu mando. Ó. Primeiro dom espiritual é a palavra de conhecimento. Ó. É quando. Ó, já aqui já vai revelar o que é. É quando você tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Isso aqui não é dom de pregação. Não existe dom de pregação. Não existe. Isso aqui, palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento também, é uma revelação de algo que está acontecendo ou que já aconteceu. Existem 2 tipos de revelação. A revelação do presente e do passado, e o outro tipo de revelação é a revelação do futuro, de coisas que ainda vão acontecer. Ou seja, toda vez que alguém entrega uma revelação para você, de palavra de sabedoria, ou seja, esse dom, ele é visto em ascensão, a pessoa ela vai revelar algo que está no seu passado ou no seu presente. O bispo tem os 2 dons logo de vez, né? O de sabedoria, o de ciência. Se tiver mais algum de revelação, ele tem também, que eu não sei. Então, Deus mostra para ele tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. O Espírito, a palavra de conhecimento, né? Ou seja, ou ciência, em outras traduções vai dizer ciência, né? É também conhecido como de revelar o futuro. Deus mostra para a pessoa o futuro, o que vai acontecer. Deus mostra que você vai ser um empresário, que você vai casar, vai viver feliz, você vai ter uma boa família, vai ter uma vida próspera, abençoada. Aí Deus vai mostrando essas coisas para você, essas coisas estão no futuro. Então, quando fala palavra de sabedoria e de conhecimento, não tem nada a ver com pregação. Isso aqui é dom de revelação. Aí,
você diz assim, onde é que na Bíblia tem manifestado o dom de revelação? Vocês podem citar para mim um exemplo onde esse dom de revelação aparece na Bíblia? Alguém que teve uma revelação de Deus? Do passado, de algo do passado. É, uma revelação, né? Seria do passado, ou do presente, ou do futuro. Quando Jesus falou de Natanael, Ótimo. debaixo da figueira, Vocês sabem, a senhora pode explicar um pouquinho para a gente isso aí? Sobre essa revelação de Jesus? só Natanael e Jesus, no caso, que sabiam disso. Ele creu em Jesus porque Jesus deu a revelação. Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É forte, porque Natanael, o que é que a mãe de Natanael fez? Quando Herodes foi matar as criancinhas, Jesus era bebê. E aí ele foi matar as criancinhas, e aí a mãe de Natanael pegou ele e colocou embaixo de uma árvore. Aí Jesus vai falar assim, eu te vi lá, embaixo da árvore. Como ele era criança, né? Não tinha como, Não tinha como. a não ser revelação. Revelação. Quando Jesus chega lá para a mulher, lá em João capítulo de número 4, ele vai falar assim, ó, é porque você já teve vários maridos, e o que você tem agora não é seu. Ele entregou uma revelação. E ele também, diversas vezes, vai entregar revelações, por exemplo, sobre o futuro, sobre o que ia acontecer, profecias, que é o que nós vamos falar aqui também. Ó, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé. A fé é o que opera coisas grandiosas. Você já viu, por exemplo, pessoas que têm uma fé gigantesca, pode vir um problema que for, a dificuldade que for, a pessoa pode perder o pai, a mãe, a família, perder tudo que tem na vida e a fé continua lá, inabalável. É uma fé que realiza sonhos, uma fé que realiza projetos, mesmo que as pessoas digam, olha, não vai dar certo, não tem jeito, tu não vai conseguir realizar isso, aí ela fala, pelo poder da fé, a pessoa nem sabe que é um dom, mas ela fala, através da fé, eu vou lá e vou realizar. E aí, por exemplo, tem lá uma entrevista de emprego, né? 10 pessoas são rejeitadas, ela é a única aprovada, porque ela tem a fé poderosa de que ela pode entrar naquele trabalho e conseguir realizar aquilo. A fé é um dom espiritual. Então, se você é uma pessoa que você tem uma fé pequena, você é meio incrédulo às coisas de Deus, você tem que pedir a Deus a fé, para que Deus renove você e te dê fé e esperança. Amém? E a outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar. Cura divina. Por exemplo, gente, tem pessoas que ela não tem o dom de curar. Ela tem a manifestação da cura divina. Porque Deus, ele usa você no que ele quer usar. Às vezes, você ali não tem poder, não tem autoridade para libertar alguém. Mas Deus vai te dar uma autoridade naquele momento que um demônio manifestar para você expulsar. Porque só tem você ali. Aí Deus vai ter que te usar. Mesma coisa é a cura divina. Muitas vezes você não tem o dom de curar, mas você é usado para curar alguém. Por exemplo, uma vez, eu quando fui pedir o dom de cura a Deus, eu raspei a cabeça, fiz 7 dias de jejum, só bebendo água. Aí eu não tinha sentido que eu recebi. Aí eu raspei a cabeça de novo e fiz mais 7. Aí eu fiz mais 3. Aí chegou um profeta aqui, e além disso eu fazia 7 dias de jejum, e eu orava todos os dias da meia-noite até as 6 da manhã. Aí chegou um profeta aqui e falou para mim, ó, Deus manda te dizer que Ele está te dando o dom da cura, que você tanto pediu. Ele era de uma cidade lá de São Paulo, chamada Caraguatatuba. Né? E aí ele chegou aqui e falou, Deus está te dando o dom de curar. Você vai ser levado por Deus para o mundo todo e as pessoas vão cuspir o câncer, vão ser curadas de nódulos e tal. E aí eu fazia um programa na rádio que tinha lá em cima, né? a rádio anterior. Quando você conquista o dom da cura, você sente isso. Isso aqui que eu vou falar para vocês é uma coisa complexa, mas é uma verdade. E quem tem o dom da cura sabe disso. Você pode perguntar para qualquer pessoa. Quando uma mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus falou o quê?
virtude. Na tradução mais próxima do original, é poder. De mim saiu o poder. Porque a cura divina é um poder. A partir do momento que você está sendo usado para curar alguém, o poder de Deus está saindo de você. E é por isso que você tem que o quê? Está orando para restituir o poder de Deus na sua vida, para você continuar forte. E eu sentia, quando eu estava na rádio, eu sentia que eu estava orando e o poder estava saindo de mim e curando as pessoas. Eu sentia, eu tinha esse sentimento dentro de mim. Aí, irmãos, começou a acontecer muitos milagres, principalmente assim, eu pedia para o pessoal ligar, e aí as irmãs, né, eu falava, bota a mão no nódulo, no caroço, o caroço desaparecia. Teve uma situação que uma irmã, não sei quantos pastores já tinham orado por ela e o nódulo não desaparecia, desapareceu. Eu não sei se eu tenho essa gravação ainda, mas eu tinha essa gravação no PC aqui da rádio, de um homem que levantou da cadeira de rodas em uma das minhas programações. Eu orei e ele levantou lá da cadeira de rodas. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus, Ele realmente me deu o dom da cura. Porém, existem pessoas que não têm o dom, ela tem a manifestação da cura divina. Por que 10 pastores, para a glória de Deus, isso aqui não estou falando para me exaltar não, para a glória de Deus, por que 10 pastores tinham orado e a pessoa não foi curada, e quando eu orei, o milagre aconteceu? Porque Deus, Ele me deu o dom, não a manifestação da cura. Às vezes, quando você tem o dom, é assim, por exemplo, 20 pessoas orou por um paralítico, aí a missionária Onélia chegou lá e só falou assim, em nome de Jesus eu te ordeno, levanta da cadeira de roda. A pessoa vai levantar na mesma hora, porque ela tem o dom de curar, Deus deu para ela. Então o que demonstra esse dom da cura? Pode ter 300 pessoas orado e o milagre não tem acontecido, mas quando a pessoa que tem o dom ora, o negócio acontece. Aí você vai falar, missionário, mas se a pessoa não tiver fé, Lázaro tinha fé para ressuscitar? Marta e Maria tinham fé? Não, mas Jesus tinha a fé. Pronto, ótimo. Teve uma também que foi curada de câncer. Eu tenho os laudos médicos dela. Ela inclusive até me chamou para o aniversário dela de 50 anos. Aí ela falou para mim assim, missionário, eu quero que o senhor cante uma música aí, que o senhor canta no culto. Irmão, imagina eu cantando. E eu fui lá e cantei. Eu cantava uma música aqui no culto de quarta-feira e eu fui lá e cantei, que a pessoa gostava muito de mim, eu fui lá e cantei. Tem coisa que a gente tem que fazer, gente, né? Aniversário da pessoa. A missionária Lindiana quer falar? Fala aí, mulher de Deus. Missionário, eu vou fazer uma pergunta assim, porque eu sei que tem pessoas que estão um pouco com dúvida. O senhor falou dos dons de cura. E o senhor falou a pessoa tem a manifestação de curar. Não foi isso? Sim. E aí, se a pessoa que tem a manifestação de cura, ela buscar os dons para que ela venha curar pessoas, isso acontece se ela fazer um sacrifício, uma renúncia, para que Deus use ela dessa maneira. Exato. Porque assim, os dons espirituais, eles são conquistados mediante a uma entrega sua. Então, se você não se entregar, irmão, eu vou falar um negócio para vocês aqui. O dom da cura, ele é um dom complicado de alcançar de Deus, porque, vou falar um negócio para você aqui, já pensou um homem que ele é usado para levantar um paralítico na cadeira de rodas? Ele pode chegar, pedir R$1 milhão para as pessoas, pegar o dinheiro do povo, enganar, se prostituir, fazer um bocado de coisa errada, e viver uma vida promíscua, porque... Vou falar um negócio para vocês aqui. Quando as pessoas veem um homem de Deus sendo usado, elas querem idolatrar. Elas querem. É do desejo humano ter para si deuses. Rapaz, é impressionante isso. Aí é verdade, vê o homem de Deus ali curando. Uma vez mesmo, uma senhora chegou aqui, isso na quarta-feira dos milagres, antigamente. Ela veio aqui e falou comigo, o meu sonho é dar um abraço no senhor. Aí eu falei, né? Eu acompanho o senhor pela rádio e tal, dei um abraço, minha irmã. Aí me deu um abraço. Aí depois ela veio, se ajoelhou, missionário, pelo amor de Deus, ore por mim, eu estou doente. Ela disse que tinha um negócio na coluna lá, um problema, eu nem me lembro o que foi na época. Aí eu falei, irmão, levante. Eu era meio ignorante naquela época, né? Eu falei, minha irmã, levante, eu não sou Deus não. Isso é ridículo você não se ajoelhar diante de mim. Pode levantar, eu não sou Deus não. Aí ela
pessoa toma aquele susto, né? Aquele baque, porque a pessoa estava esperando uma coisa e ali foi outra. Mas, olha, eu não falo... Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Tem um pastor aqui, que veio aqui por esses dias, aqui na igreja não, aqui em Feira de Santana. Eu não vou falar que vocês vão identificar aí. E aí o pessoal se prostrando, missionária, diante dele. Foi o pessoal se prostrando. Aí ele chegava assim, ó, no altar. Aí ele dava, né, a igreja gigantesca, tem mais de 2.000 pessoas, sei lá quantas tem. Ele dava a mão assim, aí o povo, toca na minha mão, por favor, toca na minha mão. Irmão, você acha, irmão, que eu vou para uma reunião para tocar na mão de um homem? O homem de Deus na minha vida é meu bispo. Esse é o homem de Deus na minha vida, é o bispo Paulo. Aí eu não vou chegar e ir para uma reunião para tocar na mão de um homem. Isso é idolatria. Por quê? Porque ele é usado lá, né? Ele é usado para curar, para libertar. Aí cabe ao homem de Deus fazer o quê? Chegar numa reunião, né, no culto e falar assim, ó, pessoal, eu sou um simples homem, não sou um Deus, parem de me adorar. Eu faria isso, ou vocês param de me adorar, ou eu vou entrar na sala e vou embora. Aí acabou. Aí o cara deixa que aquilo, missionária, é bom que a senhora está aqui perto que eu fico tocando na senhora. Aí o cara deixa que aquilo suba para a cabeça, que aquilo se permeie, porque muitas vezes o povo começa a se perder. E aí precisa que o homem chame, ó pessoal, eu não sou Deus. Então, o dom de curar, principalmente, é um dom que faz as pessoas idolatrar, o dom de revelação. Né? Eu já vi o povo falar, bispo, pelo amor de Deus, né, com o bispo Paulo, bispo, me revela aqui, quando o senhor botar a mão na minha cabeça, me revela e me mostra as coisas aí. Não sei. E o bispo fala, irmão, eu não sou Deus, eu só revelo se Deus me falar, não é? Ah, tu pode repetir aí, Dani? No microfone? Tem pessoas que, quando o homem de Deus tem um dom assim da revelação, tem pessoas que, muitas vezes elas não querem, na verdade, não querem nem oração, simplesmente vai ali porque sabe se o homem de Deus, se porventura Deus quiser falar algo com aquela pessoa, ele vai colocar a mão na cabeça, vai fazer uma oração e Deus vai revelar. Só que tem muitas pessoas que só vai ali para saber assim, não, eu vou lá para saber o que é que ele vai falar comigo. Verdade. Concordo. Missionária quer falar, né? Tem pessoas que elas têm o dom do vício de buscar revelação. É fominha de revelação. E exatamente isso. Fominha ela de fica evento. pulando de caju em caju. Tem uma pessoa ali que revela. Ela não sabe como é a vida, não sabe nada. Mas falou que tem uma profecia, ela corre para lá. Aí fala em outro lugar, ela vai para outro lugar. Concordo. Às vezes na igreja dela, ela não é nem assídua, não é uma crente ali. E aí vai, daqui a pouco está turbada, está cheia de problema e até com problemas mentais. Eu posso falar isso com propriedade, por ser da área, né, mental. Sim. E aí tem várias pessoas com problemas mentais por estar ouvindo o revelamento, não é nem revelação, está ouvindo o revelamento, profetada, e aí fica turbado, porque ouve cada coisa, cada aberração que tem por aí, e tem muita gente aí que não tem nem assim dom, sim, mas está usando de engano. E a pessoa, por que a Bíblia manda obedecer o pastor? Está dizendo que você tem que ter uma autoridade eclesiástica sobre a sua vida. E se você é aquele que pula de caju em caju, de galho em galho, profeta em profeta, você não está obedecendo. Pode. Ó, gente, só recapitulando um negócio aqui, ó. Eu respeito todos os homens de Deus, amém? Não estou aqui falando mal de ninguém, nem de ministério nenhum. Eu respeito todos. Mas nós estamos falando aqui sobre dons espirituais. E eu não posso deixar de falar isso aqui no estudo, que principalmente nos dons espirituais existe muita idolatria. Gente que idolatra o homem de Deus.
Então, eu preciso abrir os olhos de vocês, porque até mesmo a gente, nós somos pessoas firmes na fé, estamos no estudo, a gente pode chegar, vacilar e idolatrar um homem. Pode acontecer sim, de você olhar para um homem, você falar, rapaz, que homem de Deus, né? E você chegar e idolatrar. Eu vou falar um negócio para vocês que eu nunca contei em minha vida, nunca contei isso aqui em lugar nenhum. Eu ando com meu pai, né? A gente é muito próximo, todo dia a gente está junto. E às vezes quando ele é usado por Deus aqui, na sexta-feira, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, não me deixe idolatrar o homem. Eu tenho que pedir isso para Deus. Porque, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Imagina só, eu ando com ele, a gente come churrasco junto, vai por lugar, né? Eu vejo ele nos momentos mais íntimos, e quando chega aqui no microfone, o homem é usado para falar o nome da família da pessoa toda. Eu já vi Deus usar ele de uma maneira que vocês nunca viram ainda. Eu já vi ele profetizar, ele falar com a pessoa, a tatuagem que a pessoa tem, a placa do carro, o nome da pessoa, revelar no meio de 400 pessoas uma vez, ele saiu e disse assim, ó, Deus me revela que tem um homem aqui chamado Moisés, eu não sei nem onde você está, eu vou sair, vou procurar você. Irmão, ele saiu procurando o cara no meio de 400 pessoas, ele falou comigo depois, quando entrou no carro, que Deus, ele viu um dedo apontando na direção do rapaz, dizendo, é esse homem aí. Então, você tem que, até eu, tenho que pedir a Deus, Senhor, não me deixe idolatrar o homem, né, que é meu pai, eu tenho um respeito muito, não me deixe idolatrar o homem, porque ele é o maior homem de Deus que eu conheço, né? Pode falar, missionária. Quase esquecia, mas não esqueci. Teve uma vez que eu estava na igreja, mais uma vez, e aí o pessoal, vamos na igreja tal, e aí vai lá, vai ser fogo, e eu sempre fui, não sou muito de, mesmo se eu estiver na congregação, né, mesmo que a pessoa fala, vou marcar uma caravana, eu não sou muito de ir, não, porque primeiro eu vou analisar como é a igreja, como é. Esse negócio de vai lá que vai ser fogo é complicado. Eu prefiro ficar... Esses fogo estranho. Eu prefiro me ocupar com alguma coisa em casa, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa, estudando, mas aí eu não vou. Aí o pessoal todinho, se eu não me engano, acho que foi o grupo de mulheres. Sim. Aí depois, mas disse que foi uma situação forte lá, que até confusão, porque o cara estava em cima do altar lá dançando com a calça branca sem cueca e foi um desespero. Sério, olha, rapaz. Foi, missionário, a carnalidade como estava. E aí disse que as mulheres, em vez de se concentrar na... E vem cá, como é que as mulheres sabiam que o rapaz estava sem cueca? Porque perceberam. Eu não estava para ver, mas perceberam, abafa, né? Sangue de Jesus. Missionário. Segura, Jeová. Não conseguiram se concentrar e nada do que estava acontecendo. Só olhando o rapaz. Isso. E por aí já viu a situação, né? Meu Deus do céu. Aí depois, quando terminou, e começaram a fazer uma balada gospel praticamente em cima do altar. Misericórdia. Depois, graças a Deus. E o rapaz lá sem cueca. Graças a Deus que eu não fui. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Até hoje eu agradeço a Deus. E depois, a outra pessoa, acho que foi quem estava ministrando a palavra, chegou para uma obreira e falou bem assim, ela é um pouco saliente a barriga, né? E falou bem assim, você está grávida e teu filho vai ser menino. Rapaz, ela me contando depois no outro dia. Eu falei, peraí, como é que história? E tu falou o quê, mulher de Deus? Eu não falei nada. Eu falaria, minha filha. Que grávida a mulher estava, senhora. Meu Deus do céu. Então você vê a gravidade da situação, muita banha, né? Rapaz. Em relação... Sim, pode falar. A idolatrar o homem de Deus. Sim. Tem pessoas aqui na igreja, eu sou uma pessoa assim, que eu às vezes eu não, como o senhor fala assim, você é braba, né? Não é que é braba, é porque tem momentos que a gente tem que falar mesmo a verdade. Tem pessoas que às vezes troca educação, a maneira que você sabe cuidar das pessoas, com o jeito que Deus te deu, que às vezes eu falo assim, todo mundo tem esse jeito, mas às vezes tem pessoa que Deus dá um jeitinho melhor de entrar em alguma situação e sair. Sim. E acontece que a pessoa às vezes pensa que eu sou santa, que eu sou... Eu não sei o que é que pensa que eu sou não, né? Porque às vezes não me vê falando alto, não me vê aquele momento que só a gente Deus. E tem pessoas que às vezes que eu sinto que quer me idolatrar, porque o Espírito Santo fala com o senhor, fala com o bispo, fala com a missionária, quando fala com qualquer um aqui, não sei se as pessoas observam, quando Deus te usa de uma maneira, a pessoa chega assim para você, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, parecendo que você é uma santa. E eu digo,
a honra e a glória é de Deus. E uma coisa que eu sempre falo, não me elogie, por favor, principalmente depois que você prega, que você vê que você pregou, que você fez algo assim, que Deus te usou. A gente elogia a pessoa assim, poxa, você está bonita, seu cabelo está bonito, sua roupa está bonita. Eu gosto de falar isso. Eu observo os detalhes nas pessoas, eu acho lindo que se arruma. Mas tem coisa que a pessoa vem assim, e para a gente roubar a glória de Deus é fácil, é no estalar de dedo. A gente rouba que a gente não percebe. Então, é como o senhor falou, nós temos que repreender. Se uma pessoa chegar para idolatrar, a maneira que nós temos que fazer é repreender sem medo, como o bispo faz. Tem pessoas que ficam mandando para mim, direto, pregação de um pastor que está aí, que as pessoas estão idolatrando demais. Eu nem abro. Eu não abro e eu peço, não mande. Hoje mandaram uma pregação, né, lá no grupo da Rádio Web. Aí, é assim que eu acordei, expulsei a pessoa do grupo. É porque assim, irmãos, a gente tem uma norma, né? O grupo é para divulgar as pregações do bispo. Então, o bispo já falou assim, você, a missionária, a gente é ADM, né, do grupo, administrador. Então, ele já falou, se botarem coisas de outras igrejas, de outros bispos, você pode remover a pessoa. Aí a gente remove. Porque se a pessoa quer divulgar coisa do bispo fulano de tal, do apóstolo fulano de tal, vai divulgar no grupo da pessoa, não é? É o certo, né? Misericórdia. Sim. Quer falar? Pode falar, missionário. Quero. Essa questão de revelação é coisa muito séria, né? E quando batendo novamente, né, já vi pessoas estarem indo para hospício por conta de revelação errada aí, e vida de... Não pensa que quem entregou depois não vai se ver com Deus, não. É verdade. Porque a Bíblia diz, ai daquele que disser, Deus falou, sem Deus ter falado. Tem preço. Forte. E devido a algumas coisas, assim, outros ministérios... Eu cheguei em Feira de Santana, eu já falei isso aqui. Sim. Eu cheguei em Feira de Santana e disse, eu vou trabalhar para Jesus no anonimato. Dentro da igreja ninguém vai saber nem que eu sou missionária. Eu vou chegar, ser uma das últimas, sento no último banco, e aí, na hora que falar amém, eu já estou do lado de fora indo para casa. E aí não falei isso com ninguém, foi eu comigo mesmo, nem com Deus eu me ousei a falar. E quando eu cheguei aqui dia 14 de agosto de 2020, os primeiros 15 dias, organizar a casa, organizar a vida, tal. Depois eu entrei em contato com a Bispa Luzia, o Bispo Olinto, meus amigos particulares, e falei assim, me indica aí uma igreja para eu ir, que, né, 15 dias em Feira de Santana eu tenho que ir. Sim. Aí me deram o contato do Bispo Paulo, para ver se estava tendo culto, foi bem naquela época da pandemia. Ele falou da live, no mesmo dia eu ouvi a live, ele não associou, normal, a Onélia do Zap com a Onélia que entrou na live. Deus começou a usar ele em algumas coisas no profundo, que eu sabia que só podia ser Deus, porque só eu e Deus. E aí, o resto ele disse para eu vir na sexta-feira, que ele ia entregar pessoalmente. Sim. Tentei chegar na hora do culto, eu morava ali na Taperoá, próximo à Unimed, aquele prédio grandão que tem ali. Dali para cá, eu ainda não conhecia caminho nem nada. Para pegar um Uber, eu comecei a tentar pegar o Uber 6h30. Eu só consegui chegar aqui mais de 7h30. Quando eu cheguei, o culto estava acabando. Mas depois eu entendi o propósito de Deus. Deus não deixou eu ouvir mensagem, não deixou nada. Eu ouvi o bispo acabando o culto. E quando chegou, que eu fui me apresentar a ele, e Deus sabia que eu falava